Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao KotaiCast. Pessoal, na live de hoje eu quero falar sobre dividendos. Quanto o Kotai Ecosystem, o nosso ecossistema, estará pagando em dividendos quando o nosso ecossistema alcançar 1 milhão de usuários? Pois é, existem algumas pessoas que não sabem, mas o Kotai Ecosystem é um ecossistema financeiro descentralizado global, onde a nossa fonte de renda será na prestação de serviço. Ou seja, cada uma daquelas pessoas que comprar um plano diamante, que investir em um plano diamante, terá direito em receber dividendos. Obviamente, existem algumas regras, mas eu vou explicar nesse vídeo, tá bom? Então, compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast, deixe o seu like para fortalecer e escreva aqui nos comentários Kotai Ecosystem 2026, tá? Pessoal, olha que notícia boa. A notícia boa é que nós já temos, até o momento, contamos com aproximadamente 5 mil investidores. Cara, isso é sensacional. Eu confesso para você que eu não tinha esse cálculo, eu não sabia disso, tá? Eu achava que nós estávamos perto ali de 4 mil, mas contando com os 2.800 fundadores, mais os 2.000 investidores participantes do nosso ICO, nós já estamos chegando próximos a 5 mil carteiras, 5 mil holders, 5 mil pessoas que terão Kotai após o fim do ICO. Isso é sensacional, porque basicamente 99,9% dos Kotais estarão na mão de 5 mil pessoas. Então, o nosso token ele será muito descentralizado, tá? Olha que interessante, pessoal. Quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Um dado muito relevante. Algumas pessoas não sabem, mas nós temos aproximadamente 2.000 planos diamantes vendidos. Pois é, parecia que era muito, né? Mas não, é 2.000 planos diamantes vendidos. Então, basicamente, esses 2.000 planos diamantes vendidos soma uma média de 2 milhões de dólares, né? Então, olha só quanto que nós temos aqui arrecadados até o momento. Nós temos aqui, deixa eu ver, 2.763 mil dólares até o momento, né? Que eu estou gravando este vídeo. Então, o que acontece, meus amigos? Somando com o primeiro caixa que nós temos de 2 milhões de dólares, que esse primeiro caixa de 2 milhões é dos fundadores e o nosso sócio investidor, mais os 2.760 do nosso ICO. Então, nós já estamos chegando num caixa perto de 5 milhões de dólares. Isso é muito bom, muito positivo, porque vai ser através desse investimento que nós podemos financiar todo o nosso ecossistema, né? Então, como será feito o repasse dos dividendos para aquelas pessoas que adquirirem o plano diamante? Como que será feito? Lembrando que, para que você possa receber dividendo, você tem que ter adquirido no mínimo um plano diamante. Então, cada plano diamante que você compra, que você investe, você recebe dividendo referente àquele plano diamante. Ou seja, olha que interessante essa somatória aqui. Ó, os dividendos do Kotai Ecosystem serão repassados para 2.000 carteiras. Obviamente, este cálculo será feito agora, de forma que nós estamos considerando, certo, o número que nós temos hoje, que é 2.000. Obviamente, até o final do nosso ICO ainda não acabou, tá? Então, o nosso ICO, caso você queira investir no nosso ICO, comprar um plano diamante, ainda dá tempo. Nós temos mais 2 meses. Daqui 2 meses vai encerrar o nosso ICO, tá? Então, daqui 2 meses vai acabar. No dia 7 de março vai acabar. Então, invista agora o quanto antes, tá? Então, pessoal, olha que interessante. Somando com o número de carteiras atual, certo? Como que seria feito o repasse dos dividendos? Tá? Então vamos supor que o ICO se encerrasse hoje, né? Vamos supor que o ICO já terminou e nós temos apenas 2.000 carteiras com plano diamante, ok? Beleza. Nós alcançando 1 milhão de usuários dentro do nosso ecossistema, porque o nosso ecossistema ele vai prestar serviço. Então, a nossa principal fonte de renda dentro do Kotai Ecosystem, da carteira, da corretora, do gateway de pagamento, da casa de aposta, etc., a principal fonte de renda nossa é a prestação de serviço, ok? Então, nós teremos uma fonte de renda constante. Então, quanto mais usuário, mais nós vamos lucrar, entendeu? Então, olha como é que funciona a somatória. A receita média por usuário
dentro do ecossistema é 6 dólares por mês. Essa é a receita média. A Binance, como é uma corretora centralizada, a Binance e outras corretoras centralizadas, elas acabam ganhando muito mais do que 6 dólares, chegando a 15, 20 dólares por mês por usuário. Mas nós somos um ecossistema descentralizado, ou seja, um ambiente onde nós não administramos os fundos do cliente. Então, o nosso faturamento é menor, entendeu? Só que ainda é muito bom. A média de 6 dólares, sensacional. 6 dólares vezes 1 milhão de usuários, nós chegamos numa média mensal de aproximadamente 6 milhões de dólares por mês. Então, vamos supor que nós alcançássemos ali 1 milhão de usuários até fevereiro, março de 2027, ok? Maravilha. Como seria feito a destinação da receita mensal? Olha só, do faturamento mensal total dos 6 milhões, ok? A alocação ocorre da seguinte maneira. 10%, isso aqui é do montante bruto, tá? É dos 6 milhões bruto, ok? Então, 10% seria custos operacionais, ok? Então, manutenção da infraestrutura, tecnologia, equipe, segurança, funcionamento do ecossistema. Lembrando, pessoal, nós somos uma offshore, então nós não pagamos impostos, entendeu? Então, o nosso custo aqui, o imposto, ele não entra, nós não pagamos impostos, ok? Então, 10% é custo operacional, 30% é marketing e crescimento, ou seja, estratégias de aquisição de usuários, expansão global, branding e parcerias estratégicas, 30%. Ou seja, 40% do volume bruto do faturamento será destinado para custos operacionais e marketing. Então, se você pegar dos 6 milhões de dólares, 2.400 é só custo operacional e marketing. Nós temos que continuar investindo de forma pesada em marketing, em melhorias, etc. Tá? Então, beleza. O que vai sobrar disso aqui? Então, dos 6 milhões, nós tiramos ali 2 milhões e 400. Sobrou o quê? Sobrou 3 milhões e 600 mil. Aqui que será feito a separação dos dividendos. É 40% do lucro, não do bruto, tá? Então, do resultado líquido mensal. Então, olha só, 40% destinado a pagamento de dividendos. 40% de 3 milhões e 600 dá 1 milhão 440 em dividendos mensais. Os 60% restantes, que é 2 milhões 160, é utilizado para destinados aos sócios e caixa da empresa. A empresa tem que ter caixa, tem que ter liquidez, tá? Então é basicamente isso. Olha que interessante, como que será feito a divisão desses 1 milhão 440 mil dólares. Ó, distribuição de dividendos por plano diamante. Total de dividendos mensais, 1 milhão 440 mil. Quantidade de planos diamantes, atualmente é 2 mil, né? Então vamos fazer aqui um exemplo com os 2 mil que nós temos hoje, certo? Então vamos lá. Dividendo mensal por plano diamante, 1 milhão 440 mil dividido por 2 mil carteiras, tá? Dá um total de 720 dólares por mês por carteira. Então, se você tem 10 planos diamantes, é 7.200 dólares que você vai receber por mês só de dividendo, ok? Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. Eu vou mostrar outros exemplos ao longo dessa live para mostrar para vocês quanto que nós estaremos pagando em dividendo quando o Cotai Ecosystem alcançar 15 milhões de usuários nos próximos anos. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Aqui é um ponto muito importante que as pessoas precisam prestar muita atenção na hora de fazer o contrato, de ativação do contrato de dividendo, tá? Olha só, as letras estão um pouquinho pequenas aqui, mas eu vou tentar ler de maneira mais clara possível. Ó, a identificação do beneficiário e forma de pagamento dos dividendos. O contrato de dividendo registra exclusivamente o endereço da carteira digital do beneficiário, não havendo coleta ou armazenamento de dados pessoais. Dessa forma, a única forma de identificação ocorre por meio de conexão de carteira, garantindo um modelo descentralizado, transparente e
alinhado aos princípios do ecossistema Kotai, ok? Então, os repasses de dividendos serão realizados exclusivamente em stablecoins. Então, inicialmente, nós iremos utilizar a rede da BEP20, da Polygon, da Solana, etc. Mas, depois que nós lançarmos a nossa própria blockchain, nós teremos a nossa própria stablecoin legalizada, registrada pelo governo americano. Então, nós iremos pagar posteriormente, depois que nós lançarmos a nossa própria rede, a nossa própria blockchain, tornando o nosso token em uma moeda nativa da nossa própria rede, isso vai acontecer, tá? Depois que nós lançarmos a nossa própria blockchain, nós iremos pagar os dividendos em nossa própria stablecoin, em nossa própria rede. Mas isso vai demorar um pouco. Possivelmente isso só vai acontecer no início de 2027. Isso vai demorar um pouco, tá? Então, por enquanto, os repasses serão feitos em outras redes, em stablecoins da BEP20, da Solana, da Polygon, etc. Tá? Então, os repasses de dividendos serão realizados exclusivamente em stablecoins, assegurando previsibilidade de valor, né, porque não tem variação de valor, estabilidade financeira e eficiência nas transferências para os participantes do programa, ok? É até bom a gente pagar em stablecoin, pessoal, porque se pagar em criptomoeda, o preço oscila muito. Isso pode trazer muita dúvida, muita desconfiança, né? A pessoa, ela olha lá, o preço está diferente, né? Então por quê? Porque o valor das criptomoedas, da BNB, da Solana, da Kotai, ela vai variar. Agora, você pagando os dividendos em stablecoin, o valor sempre será o mesmo, né? Então, isso é melhor até para fazer a contabilidade, né? Então vamos lá. Olha só que interessante aqui. Isso aqui é um ponto muito importante. A vinculação entre contrato de venda e contrato de dividendos, tá? O contrato de dividendo, ele opera de forma integrada e vinculada ao contrato de venda. Exatamente, pessoal, exatamente. Isso aqui é um ponto importante até mesmo para evitar fraudes, tá? Olha só. Tá. Havendo comunicação direta entre ambos os contratos inteligentes. Então, o contrato de dividendo ele vai se comunicar com o contrato de venda. Em razão desse vínculo, apenas carteiras que tenham participado do ICO e estejam devidamente registradas no contrato de venda serão elegíveis para ativar o contrato de dividendo. Entendeu? Não havendo possibilidade de fraude. Dessa forma, não será possível que carteiras que não tenham participado do ICO realizem a ativação do contrato de dividendos, garantindo que o programa seja restrito aos investidores elegíveis em conformidade com as regras e a estrutura do Kotai Ecosystem, ok? Agora, pessoal, tem um ponto muito importante. Um ponto importante das condições para ativação e recebimento de dividendos. Prestem muita atenção nisso aqui. O nosso ICO ele está terminando. O nosso ICO, pessoal, o nosso ICO vai acabar daqui a 2 meses, tá? O nosso ICO vai acabar daqui a 2 meses. Então é muito importante que você preste atenção nisso que eu estou explicando aqui, tá? Preste atenção neste ponto aqui. Olha só. Condições para ativação e recebimento de dividendos. A adesão ao contrato de dividendos é opcional. Você ouviu o que eu falei? Opcional. Ou seja, você comprou um plano diamante, você tem 34 milhões de Kotai. Você pode fazer ativação do contrato de dividendo ou não. É opcional. Ok? É opcional. Você não é obrigado a participar dos dividendos, tá? Olha só, nenhum titular é obrigado a manter 90% dos seus tokens Kotais bloqueados para a participação do programa de dividendos. Exatamente. Para você participar do programa de dividendo, para você receber dividendo, ok? Você precisa manter 90% dos seus Kotais travados. Você não pode vender. Você tem que deixar travado, congelado 90% dos seus 34 milhões de Kotai, daquele plano diamante. Então, 34 milhões de Kotai. Quanto que é 90%? Cara, eu acho que é 30 e 600, né? Então você tem que deixar praticamente quase 31 milhões
travados. Você não pode mexer naquilo ali, tá? Ó, no entanto, apenas os usuários que optarem pela adesão ao cumprimento dos requisitos estabelecidos terão direito ao recebimento de dividendos, entendeu? Então você quer participar do dividendo? Você tem que ativar o contrato de dividendo. Olha só, o contrato de dividendo será disponibilizado a partir do mês de março, esse ano, daqui a 2 meses, tá? Em data a ser definida e comunicada oficialmente pelos canais do Cotai Ecosystem. Exato. Ainda não existe uma data definida que nós vamos disponibilizar o contrato de dividendo. Tá? Mas fique tranquilo porque nós vamos comunicar para a galera. Obviamente, o contrato de dividendo ele só vai estar disponível depois que o ICO terminar, ok? O ICO não terminou ainda. Ó, a partir do momento em que o contrato estiver disponível, o beneficiário terá um prazo máximo de 3 meses para realizar a ativação do contrato de dividendo em sua carteira. Exatamente. Então, vamos supor que o contrato de dividendo esteja disponível lá para o dia 20 de março. É só um exemplo. Do dia 20 de março, a partir do dia 20 de março, você terá 3 meses. Março, abril, maio, junho. Você vai ter até a meia-noite do dia 20 de junho para você ativar o contrato. Ok? Olha só. Decorrido esse prazo, sem ativação, não será mais possível aderir ao contrato, resultando na perda definitiva da elegibilidade ao recebimento de dividendo, sem prejuízo à posse ou utilização dos seus tokens Cotai. Exatamente. Você não vai perder os seus cotais, não vai acontecer nada com os seus cotais. Você simplesmente perdeu o prazo de ativar o contrato de dividendo. Só isso. Tá? Você não vai ter prejuízo com os seus cotais. Ninguém vai tomar os seus cotais, pelo amor de Deus. O cotai é seu, o cotai está na sua carteira. Tá? Então, quando você vai fazer a ativação do contrato de dividendo, você obrigatoriamente precisa manter 90% dos seus cotais travados no contrato, para você continuar recebendo o dividendo. Caso contrário, você não vai receber dividendo, tá? Vamos lá. Ah, isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é muito importante porque tem muitas pessoas que investiram através do Pix, né? Então, como que será feito o saque dos investidores que utilizaram o Pix? Olha só. Ó, procedimento de saque para os investidores que utilizaram o Pix. Os investidores que realizaram aportes por meio de Pix deverão, após o encerramento do ICO, cadastrar uma carteira de criptomoedas válida para possibilitar o saque dos seus ativos de forma segura. Então, somente depois que o ICO terminar, que você vai poder fazer o cadastro e conseguir sacar. Então, quando você faz o cadastro, você recebe lá uma... Olha só, vou ler aqui. Após a conclusão do cadastro da carteira, a funcionalidade de saque será liberada em até 72 horas. Ou seja, o saque não é liberado automaticamente, o saque dos seus cotais. O ICO termina no dia 7, ok? Nós disponibilizamos o procedimento de saque no dia 8. Então, no dia 8, você faz lá o cadastro da sua carteira de recebimento, certo? Do Cotai Wallet, certo? E a partir desse momento, você vai ter 72 horas para receber a confirmação para você efetuar o saque. Por quê? Porque você precisa cadastrar o endereço de carteira no momento desse cadastro. No momento que você faz o cadastro, você coloca o seu endereço de carteira. É muito fácil, cara. Fica tranquilo que, cara, uma criança vai saber fazer isso. Vai ser muito fácil. Você entra lá, coloca o seu CPF, você vai receber uma mensagem no seu celular, uma mensagem no seu e-mail, certo? Confirmando que realmente é você. Após essa confirmação, que é coisa assim de 2 minutos, você cola o endereço de carteira, você cadastra o endereço de carteira, certo? Que você quer receber os seus cotais. Após isso, você vai ter 72 horas para receber a confirmação. Após 72 horas, você já consegue efetuar o saque dos seus cotais. É simples, tá? Só que tem uma colher de chá. Tem uma colher de chá para essas pessoas que estão comprando com Pix. O investidor terá um prazo máximo de 4 meses contados a partir do dia 8 de março de 2026
para efetuar o saque dos valores disponíveis. Tá entendendo? Então olha só, pessoal, vocês vão ter 4 meses para sacar os seus cotais. Cara, é tempo suficiente. Decorrido esse prazo, não será mais possível realizar o saque, conforme as regras estabelecidas pelo Cotai Ecosystem. Exatamente, ó. Quem não sacar os seus cotais, quem comprou com criptomoeda, tem 3 meses para sacar. Eu vou conversar com a nossa equipe para deixar até 4 meses, igual o pessoal do Pix. Eu vou deixar, ó, do dia 8 de março, né? Abril, maio, junho, julho. Cara, eu vou deixar até o dia... Nós vamos trabalhar para deixar disponível até o dia 7 de julho para a galera sacar. Entendeu? Meu amigo, passou esse prazo, acabou. Os seus tokens serão queimados, serão destruídos pelo contrato inteligente. Tem 4 meses para sacar. Não sacou? Acabou. Fique tranquilo que nós vamos fazer tutoriais explicando como é que faz o saque. Vai ser muito fácil fazer o saque, muito fácil. Só que tem aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora. Essas pessoas sempre tomam na jabiraca. Então, pessoal, se passou o prazo, você não vai mais conseguir sacar, tá? Mas 4 meses é suficiente, pelo amor de Deus. Ó, regras para a continuidade do recebimento de dividendos. Isso aqui é muito importante, tá? Porque se você quer receber dividendo, você vai ter, para sempre praticamente, você vai ter que cumprir essas regras aqui. Então preste muita atenção nessas regras que eu vou falar agora. Ó, para permanecer elegível ao recebimento de dividendos na carteira vinculada no Plano Diamante, o investidor deverá cumprir integralmente as seguintes condições. Primeiro, manutenção do saldo travado. Ok? Então, você vai ter que manter no mínimo 90% do Plano Diamante bloqueado no contrato de dividendos, conforme as regras do ecossistema. Lembrando, tá, pessoal? Se você tirar esses 90% lá, não vai acontecer nada. Você não vai perder os seus cotais. Você pode sacar a hora que você quiser. Você pode cancelar o contrato a hora que você quiser. Tá bom? Só que enquanto você manter os seus 90% travado ali, você vai continuar recebendo dividendo, tá? Então essa é a primeira regra, manutenção do saldo travado. A segunda regra, resgate periódico dos dividendos. Isso aqui é importante. Ó, os dividendos deverão ser sacados mensalmente para a carteira do titular, ok? Garantindo a atividade contínua do contrato. Você tem que sacar todo mês. Você tem que ir lá e sacar. Por quê? Porque o contrato inteligente, ele vai monitorar a sua carteira. Ele vai monitorar se essa carteira tem atividade. Ok? Você está entendendo? Olha só. Número 3. Cancelamento automático por inatividade. Ó, o contrato de dividendos será automaticamente cancelado caso os dividendos não sejam sacados por um período consecutivo de 3 meses. Você está entendendo? Resultando na perda da elegibilidade ao recebimento futuro. Então, se passar 3 meses e você não sacou no primeiro mês, o dinheiro está lá, os $700 está lá. O cara não sacou. Passou o segundo mês, o cara não sacou. Passou o terceiro mês, o cara não sacou. No quarto mês, o cara não recebe mais. O contrato é cancelado. Isso aqui é para mostrar que existe atividade naquela carteira. Por que isso é um sistema de segurança para o nosso ecossistema? Pessoal, a gente não vai pagar dividendo para uma pessoa que morreu. Concorda comigo? Às vezes o cara morreu, às vezes o cara perdeu o endereço da carteira, ele perdeu lá o acesso à carteira. Entendeu? Então, o ecossistema, presta atenção, meus amigos, nós somos capitalistas. Capitalista malvadão, é isso que nós somos. Então, o cara, ele não está sacando os dividendos. Passou 3 meses, o cara não sacou, tem alguma coisa errada. Nós não sabemos quem que é o dono daquela carteira. Não tem KYC, é anonimato total. Ok? Então, passou 3 meses, o cara não sacou, o cara morreu. O cara morreu, o cara perdeu acesso à carteira, o cara sabe das regras. Tem a regra aqui,
Não pode deixar passar 3 meses sem sacar o dinheiro. Tem que ir lá sacar o dinheiro. Cara, é só conectar a carteira e sacar o dinheiro. Meu Deus do céu. É mais fácil. Você nem precisa sair de casa. Com o seu smartphone na mão, você clica lá, ó, sacar meus dividendos. Um dedo, ó. Um dedo, o cara clica em sacar. Porra, o cara passou 3 meses sem fazer isso aqui? Aconteceu alguma coisa. Então, ou ele perdeu o acesso à carteira dele, ou ele morreu. Então, o nosso ecossistema, ele não vai mais pagar dividendo se você ficar 3 meses sem você sacar o seu dinheiro. Você tem que sacar. Mostrar que a carteira está viva, está ativa, entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa. Ó, isso aqui é muito importante isso aqui. Cancelamento do contrato de dividendos. O beneficiário, no caso os senhores, que tem o plano diamante, que tem ativação do contrato de dividendo, o beneficiário poderá solicitar o cancelamento do contrato de dividendo a qualquer momento, por sua livre decisão. Então, a qualquer momento que você quiser, por exemplo, o Cotai subiu o preço, bateu 10 centavos. Às vezes, o cara está recebendo um dividendo que talvez não é tão interessante assim. Às vezes compensa mais ele vender mais de 10%, 20%, 30% dos seus cotais para levantar uma grana muito boa, né? Pode acontecer. Então, às vezes, ele não tá mais interessado nos dividendos, porque às vezes o dividendo não está tão bom. Pode acontecer. Então, ele pode sacar o cotai dele, cancelar o contrato e retirar os cotais dele do contrato no momento que ele quiser. Só que tem um detalhe. Uma vez realizado o cancelamento do contrato, a adesão será considerada definitiva e irreversível, não sendo possível reativar o contrato de dividendos em nenhuma hipótese, sem restabelecer o direito ao recebimento futuro de dividendos, ok? Então, olha só, você ativa o contrato de dividendo só uma vez e cancela só uma vez também, ok? Então, isso aqui é muito sério. Você quer receber dividendo nos próximos anos? Preste atenção nisso aqui. Sabe por quê que vale muito a pena você receber dividendo nos próximos 5 anos? Vou mostrar para você agora. Preste atenção nisso aqui. Olha só isso aqui, meu amigo. Isso aqui é para motivar você. Isso aqui, eu já estou visualizando isso aqui. Isso vai acontecer em poucos anos. Eu acredito que no máximo em 3 anos nós possamos chegar nesse nível aqui. Olha só, estrutura de repasse de dividendos com 15 milhões de usuários. 15 milhões de usuários dentro do Cotai Ecosystem. Cara, isso aqui é sensacional. Ó, a receita mensal. Cada usuário traz pra gente $6. Concorda comigo? $6. Beleza. Então, 15 milhões de usuários vezes $6 resulta em $90 milhões por mês de faturamento. Espere, meu amigo, espere e verá. Espere só, espera só. Observa o nosso sucesso, você vai ver a gente chegando nisso aqui, tá? Agora presta atenção nisso aqui, meu amigo. Ó, alocação da receita. Do faturamento mensal total de $90 milhões, a destinação ocorre da seguinte maneira. 10% de custos operacionais, né, manutenção da infraestrutura, tecnologia, equipe, segurança e funcionamento do ecossistema. 10% do faturamento bruto, tá? Isso dá basicamente $9 milhões dos 90 milhões, né? Então 30% marketing e crescimento, aquisição de usuários, expansão global, branding e parcerias estratégicas, 30%. Total destinado a custos operacionais e marketing, 40% do faturamento bruto, igual a $36 milhões. Então, para você ganhar bem, tem que gastar bem, meu amigo. Ok? Para você ganhar bem, tem que gastar bem. Então, a manutenção de um ecossistema que está tendo um faturamento de 90 milhões é grana, é muita grana também, tá? E olha só, quanto é que sobra disso aqui? Distribuição do resultado líquido. Lembra que 40% é líquido, não do bruto. Tá? Os dividendos vão receber dividendos do faturamento líquido, não é do bruto. Tá? Depois que nós pagarmos todas as despesas, aí sim a gente faz a divisão do lucro. Né? Então, o faturamento mensal total dos 90 milhões, a destinação ocorre da seguinte maneira.
Na verdade, é 40% do lucro, né? Então, olha só, 40% destinado aos pagamentos de dividendos. Ó, 40% de 54 milhões, certo? Isso aqui é o lucro líquido, 54 milhões. 40% dá 21 milhões 600 mil em dividendos mensais. Os outros 60% é destinado aos sócios e ao caixa da empresa. Então, esse 60% que sobra é utilizado para reinvestimento, expansão estratégica, reserva de caixa e fortalecimento do Cotai Ecosystem. Agora, presta atenção nesses 21 milhões aqui de dividendo. Olha só quanto que cada um vai receber. Isso nos próximos 3 anos, tá, cara? Por isso que quem tem paciência vai ganhar mais dinheiro. O cara que é muito ansioso, ele vai vender tudo nos primeiros 2 anos. Ele não vai conseguir aproveitar a real valorização do nosso ecossistema, que vai acontecer nos próximos 3 anos. Ó, distribuição de dividendos do Plano Diamante, cenário de 15 milhões de usuários. Então, sobrou ali 40% do líquido, sobrou 21 milhões e 600 mil. A quantidade de Plano Diamante, naquele exemplo que eu já falei no começo da live, é 2 mil, certo? Então, dividendo mensal por Plano Diamante. Lembrando que existem investidores que têm mais de 10 planos diamante cada um. Tá? Então, 21 milhões e 600 mil dividido por 2 mil carteiras, 2 mil planos diamantes, dá um total de 10.800 dólares por plano diamante. Entendeu? Entendeu? É aqui, meu amigo, que o negócio começa a melhorar. Né? Então, aquelas pessoas que têm ali 10 planos diamante vão receber praticamente 108 mil dólares por mês. Então, todo investidor anjo que faz parte do Clube dos 300 vai ter um dividendo mensal ali de mais de 100 mil dólares por mês quando nós alcançarmos a marca de 15 milhões de usuários. Né? Então, a longo prazo, o lucro é bem maior. Né? Então, olha só, aqui, meu amigo, aqui é absurdo, né? Lembrando que a Binance, de 2017 até 2022, a Binance demorou 5 anos para alcançar 124 milhões de usuários. Cara, o nosso ecossistema não tem qualquer tipo de burocracia, não tem reconhecimento facial, não tem biometria, é só o cara baixar a carteira e pronto. Ele criar uma conta dentro do nosso ecossistema, é só conexão de carteira. Com um dedo ele faz conexão de carteira e pronto. Para ele se tornar nosso cliente, é um dedo, um clique. Em 2 minutos, 3 minutos, o cara se torna nosso cliente. Não tem burocracia. Então, eu acredito que nós vamos alcançar 100 milhões de usuários em 2030, 2031. Nós podemos alcançar isso aqui. Podemos. Fazendo o reinvestimento de 30% do nosso ecossistema, do faturamento, reinvestido mensalmente com propaganda, publicidade, marketing, parceria, reinvestimento em estratégico, em expansão global, a gente consegue chegar nisso aqui. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Tá bom? Observe nosso sucesso, só observa. A gente vai chegar nisso aqui, é questão de tempo. Tá? Então, imagina só nos próximos 5, 6 anos a gente alcançando 100 milhões de usuários. Bacana? Então, 6 dólares por usuário mensal, 6 vezes 100 milhões, 600 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos um faturamento anual de 7,2 bilhões de dólares. Você acha muito? Sabe quanto que a Binance faturou no ano passado? Mais de 22 bilhões. Claro que a Binance tem tem praticamente 300 milhões de usuários, né? Então, dá para você ver que 7 bilhões perto dos 22 bilhões da Binance é pouca coisa. Então, a gente vai estar faturando 5 vezes a menos do que a Binance está faturando em 2030. Eu acredito que a Binance até 2030 ela vai ter dobrado o faturamento dela. Enquanto nós estivermos faturando 7 bilhões por ano, a Binance vai estar faturando uns 40 bilhões por ano até 2030. Tá? Então, é totalmente possível a gente alcançar esse valor aqui de forma muito tranquila. Tá? Com 100 milhões de usuários, a gente vai estar faturando mais de 7 bilhões por ano. Tá? Então, vamos pegar esse número aqui
de 600 milhões por mês. Mais uma vez, tem que mostrar para vocês, né, mais uma vez, que 40% da receita bruta mensal é destinada para custo operacional e marketing. Então, 40% de 600 milhões é 240 milhões de dólares. Para você continuar tendo expansão global, tem que investir muito dinheiro, meu amigo. Tá? Não é barato, não. Não é barato. Tem que investir muita grana. Então, mas tudo bem, vai sobrar dinheiro também, né? Então, olha só, quanto que sobra? Sobrou 360 milhões. Então, é desses 360 milhões que 40% vai ser repassado para dividendo, tá bom? Então, quanto que é 40% de 360 milhões? É 144 milhões. Então, 144 milhões será repassado para dividendo. Cara, isso é sensacional. Quanto que isso dá na prática? Olha só, isso aqui é absurdo, cara. Ó, distribuição de dividendos por plano diamante. Isso aqui é um cenário onde nós alcançamos 100 milhões de usuários, tá, pessoal? Isso aqui vai demorar alguns anos. Não pense você que é agora, pelo amor de Deus. Isso aqui vai demorar, no mínimo, aí uns 5 anos, tá, cara? Então, vamos lá. 100 milhões de usuários. Um total de distribuição mensal, 144 milhões de dólares, dividido por 2.000 planos diamantes. Quanto que cada plano diamante vai estar recebendo? 72 mil dólares por mês. Cada plano diamante. 72, caraca, é muita grana. Deixa eu somar isso aqui de novo, porque eu tô com medo de ter errado o cálculo. Deixa eu ver se eu fiz besteira. Vou somar aqui, 144 milhões dividido por 2.000 planos diamantes, é isso mesmo. É 72 mil dólares por mês. Cada plano diamante vai receber mensalmente de dividendo 72 mil dólares por mês. Então, se você tem 10 planos diamantes, você vai receber 720 mil dólares por mês de dividendo. É claro que para você continuar recebendo dividendo, você tem que manter 90% dos seus cotais travados, como eu já falei anteriormente. Mas você viu que a longo prazo vale muito a pena investir em nosso ICO. Beleza, pessoal? Olha só, o nosso ICO ainda não acabou, certo? Se você não investiu ainda, invista o quanto antes, porque o nosso ICO vai se encerrar no dia 7 de março de 2026, daqui a 2 meses. Depois que acabar, meu irmão, você vai comprar dos holders, tá? Então, depois que acabar o nosso ICO, você vai comprar os cotais. Sabe de quem? Você vai comprar os cotais dos 5.000 holders. Então, quando tiver muita gente interessada em comprar, porque o nosso ecossistema vai crescer, certo? A gente vai trabalhar, a gente vai investir mais de R$1 milhão por mês em marketing a partir de março desse ano. Então, a nossa meta é alcançar 1 milhão de usuários até março de 2027. Então, imagina só, meu amigo, até março de 2027, 1 milhão de usuários, nós convencermos esses 1 milhão de usuários, 6% dessa galera, que vai dar mais ou menos uns 60 mil pessoas vão comprar de 5.000 pessoas. Então, quando tem mais pessoas interessadas e menos pessoas interessadas em vender, a tendência é o preço subir. Então, a nossa intenção é que nós possamos chegar em 2027 perto de 100 mil holders em Kotai. Então, imagina só, de 5.000 foi para 5.000 holder, imagina o quanto que o preço subiu. Porque quando a pessoa compra, ela quer vender mais caro. Ela compra, quer vender mais caro e assim por diante. Então, possivelmente, o Kotai até 2027, a gente pode chegar acima de 2, 3 centavos de dólar. Acho que dá para chegar até final de 2027 acima de 3 centavos. Eu acredito nessa possibilidade. Pessoal, muito obrigado por tudo. Peço que você compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast e até mais, pessoal. Invista o quanto antes, senão depois você vai estar chorando no banho. Até mais.